Pessoal, quando a gente fala de eletrólitos e não eletrólitos, é o que? A capacidade da solução de conduzir eletricidade. A gente estudou dois tipos de substâncias. A gente tem substâncias iônicas formadas por metal com A-metal e substâncias covalentes formadas por A-metal com A-metal. Quando a gente dissolve, por exemplo, sal na água, a gente vai ter uma substância eletrólita. Quando a gente dissolve açúcar, não. Mas o que a gente pode falar que ocasiona esse tipo de coisa? Então, quando a gente dissolve, por exemplo, uma substância iônica na água, ela vai liberar íons, ou seja, cátions e ânions. Só que, para a gente ter um eletrólito, a substância precisa dissolver em água, ou seja, a gente precisa ter uma mistura homogênea. E para a gente ter uma mistura homogênea, a gente precisa de substâncias semelhantes. Lembra que polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Então, se as substâncias são semelhantes, a gente já consegue dissolver ela. Só que nem toda substância iônica, apesar das substâncias iônicas serem solúveis em água, vai conduzir eletricidade. Por exemplo, a gente tem um caso do HS, que é o que? Um sal, que ele é muito difícil de dissolver em água. Nem toda a água do mundo seria possível dissolver 200 gramas desse sal. Então, o que acontece quando a gente joga um sal de cozinha na água? A gente tem o NaCl sólido. Quando a gente dissolve ele em água, ele vai liberar cátion sódio e cátion cloro. E esses dois íons aqui, eles vão ficar soltos na substância, se movendo livremente. Aí quando a gente coloca uma carga elétrica, eles vão ser capazes de conduzir essa carga elétrica ao longo da substância. Por isso que quando a gente coloca a mão na água com sal e coloca a eletricidade, a gente vai tomar choque, porque essa solução vai conduzir a eletricidade. Já nesse caso aqui não vai, porque a água não vai ser capaz de dissolver esse sólido aqui. Como que a água dissolve? Quando a gente fala que a substância é solúvel em água, a água ela quebra a ligação. Ela quebra a ligação produzindo os íons. Só que essa ligação é tão forte que a água dificilmente consegue quebrar ela. E como a substância não dissolve, ela não produz íons. Se ela não produz íons, ela não é capaz de conduzir eletricidade. E outra forma da gente pegar uma substância iônica e fazer ela conduzir eletricidade é a gente fundir ela, ou seja, transformar ela no estado líquido. Quando a gente transforma a substância iônica no estado líquido, ela vai ter os íons que vão conduzir eletricidade. Só que o ponto de fusão, como a gente lembra, de uma substância iônica é muito alto. Então a gente precisa aquecer muito para a gente conseguir transformar ela no estado líquido. Agora, no caso de uma substância covalente, o que acontece? Quando a gente tem uma substância covalente formada por átomos com eletronegatividade muito diferente, no caso o HCl, o cloro ele é muito mais eletronegativo que o HCl. Então, quando a água quebra essa ligação, o cloro ele vai roubar o elétron do hidrogênio. Aí o hidrogênio vai ficar positivo e o cloro vai ficar negativo. Então, aí a gente formou íons a partir de uma substância molecular, porque uma é muito mais eletronegativa que a outra. Então, e a gente tem casos também que quando a gente tem uma substância molecular, por exemplo, o HF, se a gente dissolver ele em água, ele vai produzir íons também, por causa da diferença de eletronegatividade, só que a força da ligação vai ser menor do que essa, porque a gente tem uma coisa chamada de grau de ionização. De todas as substâncias que dissolvem em água, algumas vão produzir íons, outras não. Então, se a gente dividir o número de íons pelo número de moléculas dissolvidas, a gente tem um grau de ionização. Se esse grau de ionização for maior que 50%, o eletrólito é forte. Se ela for entre 5% e 50%, ele é moderado. E se for menor do que 5%, a gente tem um eletrólito fraco. Então, a gente tem esses dois tipos de eletrólito. A gente pode ter um eletrólito formado por substâncias moleculares ou formados por substâncias iônicas. No caso da substância iônica, ela vai produzir cátions e íons, dissolvendo sal. Então esse sal precisa ser solúvel em água. E no caso da substância molecular,
ela vai produzir íons quando os dois átomos têm uma diferença de eletronegatividade muito alta. Uma coisa interessante é que todo ácido é formado desse jeito, um H e um átomo subjacente. Então, todo ácido tem essa fórmula, mas nem toda substância com essa fórmula é um ácido. Tudo bem? Sim.